Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, pra gente já começar. Mas tá cedo, Guilherme, falar de janela de transferência, pois é. Mas é que há 2 dias houve uma proposta oficial do Lyon pelo Ryan, um dos destaques do Vasco hoje, a maior esperança do Vasco de fazer dinheiro, né? E as conversas de bastidores é que o Ryan pode ser jogador do Botafogo em 2025. O Botafogo pintando aí como o terror dos rivais, né? Tudo aquilo que faziam com a gente, hoje a gente é que está proporcionando esse terror aos rivais de simplesmente raptar, no bom sentido, né? Pagando o que tem que ser pago, as joias de Vasco da Gama, de Fluminense, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa negociação, que não é simples, tá? É uma negociação complexa, mas a gente vai falar tudo sobre essa negociação com o Ryan. E vamos falar também do ineditismo do Botafogo na Libertadores da América, que não é só a nossa primeira final. Vocês se lembram que em 2017 o Botafogo era o exterminador de campeões, né? Ele ficou conhecido assim. Faltou exterminar o Grêmio, que àquela altura acabou campeão da Libertadores da América com todo o mérito. Mas agora o Botafogo ele tem um ineditismo. Foi a primeira vez que um clube eliminou 3 clubes com mais de 3 Libertadores nas fases eliminatórias. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha, sei que a gente já está acostumado com alguns navegadores da internet que estão no nosso dia a dia, mas quando você está precisando experimentar privacidade e segurança máxima, né? E você também ter algumas funcionalidades que os nossos navegadores comuns não têm, eu descobri uma ferramenta muito bacana que eu queria trazer a dica aqui para vocês, que é o Aloha Browser. O Aloha Browser ele tem algumas funções que nos ajudam muito em tarefas do dia a dia, além de nos trazer uma proteção maior do que aquela famosa aba anônima do navegador. O Aloha Browser tem como característica essa segurança maior, porque ele já vem com a VPN embutida, inclusive. Isso te ajuda no dia a dia para trazer aquela proteção maior para você que os navegadores comuns não costumam ter. E outra coisa também é a funcionalidade de download, que para mim é uma mão na roda. Tenho testado o Aloha Browser aqui, vem funcionando muito bem. Você que gosta de baixar aqueles vídeos para assistir depois, o Aloha já tem uma função específica para você baixar os vídeos da internet. Faz a experiência com o Aloha Browser e clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, baixa para testar. Depois você me conta o que você achou da experiência com o Aloha Browser, principalmente nessas funcionalidades de baixar os vídeos e, claro, do VPN embutido, que ajuda muito no nosso dia a dia. Baixa com o link aqui do canal e depois conta essa experiência aqui pra gente. Quero agradecer aos mais de 115 mil inscritos aqui no GG. Nós somos parte de uma família que cresce muito. E obrigado você que tornou-se membro do canal Gigante Glorioso nesses últimos dias. E é claro, né, a nossa galera da antiga, os membros da antiga. Quero agradecer demais esse carinho de vocês aqui com o nosso conteúdo. Por isso peço, deixa o like nesse vídeo. É só você clicar nessa mãozinha aí, que você faz com que o canal Gigante Glorioso chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. A gente está na rota aí dos 116 mil. De repente bater 120 mil mês de novembro, para dezembro, com as taças, com as glórias, chegarmos aos 130 mil inscritos aqui no GG, tá certo? Bom, antes de falar dessa trajetória maravilhosa do Botafogo na Libertadores da América, eliminando simplesmente 3 tricampeões no mínimo, né? O Peñarol tem 5 Libertadores, o São Paulo tinha 3, tem 3. O Palmeiras também, a gente vai falar desse ineditismo, mas antes, falar da proposta que o Lyon fez pelo Ryan do Vasco no dia 29 de outubro, né? Há 2 dias, quase 3 dias, houve essa proposta oficial. Hoje, o Ryan, quem acompanha algumas partidas do Vasco da Gama, não é nenhum craque extraordinário e tal, mas é um jovem potencial. Ele só tem 18 anos, é um jovem potencial, atacante. E a gente sabe, com o sucesso que o Botafogo está fazendo, é claro que o John Textor, a Eagle, podem manter os nossos atletas para o ano que vem. Mas pensar aí, conquistando uma Libertadores, brigando lá no Mundial, né? Conquistando o Campeonato Brasileiro, na melhor das hipóteses, os nossos jogadores, principalmente aqueles que estão em seleção brasileira, eles ficam muito visados, né? E o valor de mercado deles triplica, quadriplica. E isso também gera, obviamente, ativos para você repor com a mesma qualidade no mercado, né? O Ryan
não dá pra gente analisar se ele tem a mesma qualidade do jogador A, B, C. Não, é até injusto porque ele joga numa equipe que não tem, né, nem de longe, a mesma capacidade técnica que tem hoje o Botafogo. O Vasco é uma equipe que vem fazendo um campeonato brasileiro surpreendente, sob o comando de um treinador que é interino e que acabou se efetivando, fazendo uma campanha que surpreende até os próprios vascaínos, né? Então o Rayan, ele foi titular do Vasco na última partida contra o Bahia, né? Jogou muito bem, tem sido titular e tem entrado em quase todos os jogos. Pra vocês terem ideia, apesar dos 18 anos, o Rayan, ele tem 29 jogos com a camisa do Vasco nessa temporada, é isso mesmo, 29 jogos, tem 2 gols e uma assistência em 2024. Então, para um menino que sequer era cotado para jogar, o Adson, jogador do Vasco, acabou tendo uma contusão, né? O Adson mais experiente, veio do Corinthians, e o Rayan acabou aparecendo aí como uma excelente opção na equipe vascaína. O contrato dele com o Vasco vai até dezembro de 2025. Então, assim, em tese, já poderia, no ano que vem, assinar pré-contrato e tal. Mas ele é um ativo do Vasco hoje, talvez aquele que gere mais expectativas por um retorno financeiro. E a gente sabe que a SAF do Vasco está vendendo o almoço para pagar a janta, né? O Vasco pretendia negociá-lo já na segunda janela para fazer dinheiro imediatamente. Todavia, as conversas acabaram não avançando. E como eu falei para vocês, o Adson acabou se machucando, então o Rafael Paiva está utilizando mais ainda o Rayan, muito mais do que ele imaginou, né? O Rayan, então, repito a vocês, a ideia do Vasco era já negociar na segunda janela. Não aconteceu, mas não é que está certo que vai sair para o Lyon, né? Então, na verdade, o Lyon ele tem um interesse muito antigo no Rayan, não é de hoje, tá? Em agosto, os representantes do Lyon já estiveram assistindo no Newton Santos a Vasco e Fluminense, né? Para prestar atenção no jogador e tal. E nos bastidores rola a ideia de que seria uma contratação para o Lyon, mas que em 2025 poderia jogar no Botafogo, dependendo do que acontecer com o Botafogo, em questão de perda de jogadores ao final da temporada, né? Como eu falei para vocês, os atletas do Botafogo estão se valorizando muito. E aí não dá para você, não é nem questão de competir, é uma questão de oportunidade de mercado. Se você pega o Igor Jesus por R$0 e vende por, sei lá, 300 milhões, 350 milhões de reais, é uma oportunidade de mercado que, obviamente, o John Textor não vai perder. Não vai perder essa oportunidade de mercado. O Luiz Henrique, que você comprou caro, pagou caro, 100, mais de 100 milhões. Ah, vou vender por 400. Ele pode ir para o Lyon, mas vai que um outro time do círculo europeu quer contar com o futebol do Luiz Henrique. Essas são suposições mostrando para vocês que são jogadores muito bons, são craques, mas ninguém é insubstituível. Você substitui excelentes jogadores com dinheiro. Dinheiro entra no caixa, você pode trazer outros excelentes jogadores. É assim que funciona o mercado. O Rayan é uma aposta, mas é uma aposta num jogador que já está atuando no Campeonato Brasileiro e pode ser uma grata surpresa no Botafogo em 2025. Existe sim essa possibilidade, a negociação com o Lyon ainda está embrionária, tá? Mas o Vasco precisa de dinheiro e o Lyon quer contratar. Um empréstimo para o Botafogo pode ser uma forma de o jogador já ganhar uma casca, tá certo? E é claro que a gente vai falar muito sobre isso no desenrolar dessa negociação, mas é bom a gente estar sempre ligado no mercado e principalmente pegando jovens valores dos nossos próprios rivais, né? De certa forma, o Botafogo sofreu muito com isso na época das vacas magras. E agora são outras épocas, o mercado é assim, o contrato do Rayan vai até final do ano que vem, o Botafogo está lá através da rede multiclubes para trazer um reforço, um bom reforço para a temporada de 2025. Vamos torcer para dar certo. Vamos lá, antes de falar dessa trajetória do Botafogo, eu vi no vídeo de ontem em que eu falei que a nova tática da diretoria do Botafogo é tentar não comprar uma briga nesse final de temporada com a CBF, não tentar comprar essa briga. E aí eu vi muitos comentários, e com razão aqui dos nossos seguidores, de Guilherme, a diretoria está sendo inocente,
Que é isso? Tá claro que elas querem beneficiar o Palmeiras, a CBF quer beneficiar o Palmeiras. Não nos esqueçamos dos 2 pênaltis contra o Fortaleza. Tá? E eu dou razão pra galera que tá comentando aqui. Ontem eu falei sobre esse peso político da decisão do Botafogo de não querer mudar a data do jogo contra o Palmeiras, mas não que eu concorde, tá? Não que eu concorde. Foi apenas uma notícia que eu passei pra vocês, tá? E eu, sinceramente, concordo com o que vocês colocaram, porque aqui o nosso interesse é defender o Botafogo. Na verdade, pelo que eu pude entender da postura do Tairo Arruda, a adoção dessa postura mais silenciosa, né, por ordem do John Textor, mesmo diante das penalidades absurdas marcadas a favor do Palmeiras na última rodada, é porque a CBF está ficando exposta por ela mesma. Os próprios erros da gestão Edinaldo Rodrigues, eles estão fazendo com que a CBF se enforque com as próprias mãos. Não está sendo necessário o Botafogo, o John Textor ficar gritando aos 4 cantos do mundo, estão roubando a favor do Palmeiras. A imprensa toda já fez isso na semana passada. E vocês viram que, de certa forma, houve uma parcimônia para punir os árbitros de Palmeiras e Fortaleza. Puniram primeiro o Braulio Machado, no jogo do Flamengo, depois o Flávio Rodrigues, do jogo do Fluminense. Demoraram para punir o Ramon Abate-Abel e o VAR, que deu aqueles pênaltis absurdos. Mas puniram. E, de certa forma, o silêncio do Botafogo faz com que o Botafogo não seja agente de caos nenhum na CBF. A própria CBF é o agente do seu próprio caos, né? Agora, qual é a preocupação? Tem data FIFA. E o Campeonato Brasileiro não vai parar na data FIFA. Como a data desse jogo mudou, Botafogo e Palmeiras, o Botafogo pode jogar completamente desfigurado essa partida contra o Atlético Mineiro, né? Completamente desfigurado na partida contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem jogadores convocados? Tem, mas muito menos do que o Botafogo. E aí vai a questão política que a gente vai ver hoje, tá? Hoje. Os atletas do Botafogo serão convocados? O Igor Jesus será convocado, o Luiz Henrique será convocado. Se convocados, vão jogar? Serão titulares? Porque existe, claro, uma preocupação do Botafogo não ser prejudicado pela CBF, até porque o Botafogo briga por um título. E nós vimos no jogo contra o Peñarol, claro que, enfim, o contexto era outro e tal, que não temos esse elenco para chegar e ganhar todo mundo. Não temos. Tá? Mudam 4 peças, 5 peças, porque eu não estou falando só de Luiz Henrique e Igor Jesus, eu estou falando de Savarino, eu estou falando de Bastos, o Gatito ele não é titular. Eu estou falando de Thiago Almada. Então, será que o Botafogo vai lutar para que os seus jogadores não sejam convocados? Não, não vai lutar. O Botafogo adotou essa tática do silêncio, tá? Se isso é bom ou é ruim, eu não sei. Talvez no que diz respeito à seleção brasileira, a gente tenha que se preocupar mais. Por quê? Porque o Igor Jesus ele é titular hoje e o Luiz Henrique tem entrado quase sempre. Será que o Dorival vai segurar a onda para poder não atrapalhar um afiliado da CBF? Eu confesso que não sei. Adoraria que ele escalasse o Endrick nessas 2 partidas. Adoraria. Para que Igor Jesus e Luiz Henrique chegassem e jogassem. Né? Que eu confesso que talvez seja muito difícil, lamentavelmente. Né? Isso faz com que o Botafogo tenha que vencer esses 2 próximos jogos contra Vasco e Cuiabá vorazmente. Vai ser muito difícil jogar desfigurado contra o adversário mais difícil, que é o Atlético Mineiro. Não sei qual será o interesse do Atlético Mineiro nessa partida, porque o Atlético Mineiro pode já estar campeão da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro não servir para praticamente nada para a equipe do Galo. Mas jogar desfigurado não é por conta do adversário, é por conta das próprias limitações. Temos elenco até a página 4. Antigamente era até a página 2, né? Até a página 4. Por quê? Algumas peças de reposição podem ser muito boas. Se o Júnior Santos estivesse bem, e se alguém me dissesse, Guilherme, o Luiz Henrique não joga contra o Galo, mas o Júnior Santos vai jogar, eu confesso que eu ficaria tranquilo. Mas para isso eu preciso ver o desenvolvimento do Júnior Santos. Se ele for relacionado para o jogo de terça-feira contra o Vasco, eu não me preocupo com a ausência do Luiz Henrique. Não me preocupo. Porque o Júnior Santos é um jogador que me traz tranquilidade técnica, né? Pelo lado esquerdo, o Matheus Martins deixou a desejar nas últimas partidas em que ele atuou.
Contra o Peñarol não fez absolutamente nada. Depois que entrou o Almada, o time melhorou. Se o Almada também tá na data FIFA, o Almada até tem menos chance de jogar porque ele foi titular uma partida e depois não foi mais. Entrou, fez um gol e tal, mas entrou no meio do jogo. Bastos eu nem conto com o Bastos, né, por conta de convocação e a viagem longa. Né. Então assim, não é um cenário Savarino, eu também não conto com o Savarino, porque tem sido titular. Então vai ser desesperador sim. O Botafogo está adotando essa tática do silêncio muito mais pensando numa próxima gestão do que nessa gestão desastrosa aí, porque o Edinaldo não dura muito tempo no cargo. Mas eu confesso que eu tô com vocês, tá? Ontem eu trouxe a notícia, mas eu tô com vocês. Não que eu acho que o Botafogo tenha que fazer guerra, mas o Botafogo poderia, nos bastidores, se está fazendo isso, está fazendo silenciosamente, a gente não sabe ainda, tá? Não conversei com dirigentes do Botafogo sobre isso, mas o ideal seria agir nos bastidores para, caso haja convocação, porque a convocação também valoriza o seu ativo, que esses jogadores não sejam utilizados, que tenham pouca minutagem. Aí eu acho que vai ser a tática, a estratégia de bastidores do Botafogo, que precisa entrar em campo. Bom, o Botafogo é o primeiro finalista da história da Libertadores a eliminar equipes com pelo menos 3 títulos no currículo na fase de mata-mata. Isso nunca aconteceu. Botafogo eliminou nas oitavas de final o tricampeão Palmeiras, depois nas quartas o tricampeão São Paulo e na semi o pentacampeão Peñarol. E agora vai pegar uma equipe que também já foi campeã da Libertadores da América. A grande verdade é que só falta o Botafogo. Quem gosta de futebol e não é secador, claro, né? Quem é apaixonado pelo futebol, principalmente quem é de fora, né? À exceção dos torcedores uruguaios, que agora pegaram essa rixa com o clube que mais dá moral pro futebol uruguaio nesse país, é o Botafogo. Enfim, os caras estão rompendo com o único clube que dá uma moral absurda, porque por aqui passou Louco Abreu, né? Por aqui passou o Lodeiro, tantos outros jogadores, mas enfim, resolveram romper, então a gente rompe. Mas o Botafogo, ele tem uma trajetória nessa Libertadores, que é uma trajetória quase que improvável. Né? Um time que vem da pré-Libertadores, não é a primeira vez que um time da pré-Libertadores se torna finalista, mas é muito improvável. Né? E o Botafogo, ele vem o tempo inteiro, como os Ghostbusters, né? Ele vem caçando os fantasmas. E às vezes não são fantasmas que brotam do Newton Santos ou de General Severiano, são fantasmas que grande parte da imprensa ou a própria torcida, vez ou outra, joga, né, assim no ar. E o Arthur Jorge, antes de chegar nos jogadores, tem pegado esses fantasmas e expulsado. Né. E muitas vezes a gente vê, até eu abri hoje, por curiosidade, a UOL, né, vamos ver qual é a besteira que esse pessoal está falando aqui. Até me surpreendi, porque de certa forma parece que se renderam ao Botafogo. Mas a gente tem ainda alguns absurdos, né? Como uma notícia do tipo: fantasma da amarelada pode assombrar o Botafogo na final da Libertadores? É inacreditável o tipo de notícia que foi escrita pelo senhor Renato Maurício Prado. Né? Porque vai dizer que sim, né? Enquanto não levantar um caneco, o fantasma da amarelada vai estar sempre assombrando. Eu acho que é mais uma... É o último fio de esperança a que esses jornalecos flamenguistas se agarram, né? Ele, Maurinho, a outra turma aí, é o fio de esperança para eles se agarrarem. Eles criaram esse mito e estão ali agarrados. As amareladas que o time deles protagonizou de 2014 até 2019, eles não se lembram, né? Foi um monte de amarelada, mas em sequência, cheirinho atrás de cheirinho, amarelada atrás de amarelada. Aliás, continuam, né? Continuam. Vamos ver se conseguem tirar esse amarelão contra o Atlético Mineiro, porque é só amarelada. Aliás, perdeu pro amarelão, o Peñarol com a blusa amarela, né? Ficaram com medo, amarelaram. O Campeonato Brasileiro, tá chegando, agora é treinador novo, amarelaram também, né? Pode dar adeus, é hora de dar tchau. Essa amarelada do Flamengo, eu acho que ele esqueceu, né? Uma amarela ano passado, então o Flamengo pode pintar um uniforme novo de amarelo, porque eu sei que eles têm um uniforme amarelo, né? Pode usar. Né? Adoram falar do Botafogo, mas e o maior investimento do Brasil? E o time que mais gasta? E o elenco mais caro? Que é mais amarelada do que isso, senhor Renato Maurício Prado? Que vergonha, que vexame. Então, apesar dessas coluninhas, né, de alguns convidados,
no grupo UOL lá, que eu tô vendo aqui, eu tenho percebido o pessoal mais conservador, né, que ainda tenta prezar por uma quase nenhuma imagem de jornalista, se rendendo, né? Não tem jeito. Agora eles estão na final, é um jogo só, e Botafogo e Atlético Mineiro. Eu poderia dizer que o Botafogo é favorito? Poderia. O Botafogo faz uma campanha melhor, o Botafogo tem um time melhor, o Botafogo já venceu o Galo, os dois times quase completos, no primeiro turno por 3-0, mas o Galo vem fazendo uma excelente Libertadores, vem fazendo uma excelente Copa do Brasil, todavia é um time comum. O Botafogo é um time melhor, mas numa final, jogo único, tudo pode acontecer 50-50 para cada lado. Mas a trajetória do Botafogo eliminando vários campeões, e não é só campeão, né? São times que conquistaram mais de 3 títulos. É uma trajetória muito mais interessante do que a do Galo. O Galo eliminou o São Lourenço, um fraquíssimo São Lourenço com um empate e uma vitória. Tá? O Galo eliminou depois um Fluminense de zona de rebaixamento. O Fluminense estava amargando zona de rebaixamento, com uma derrota e uma vitória. Uma vitória até épica, né? Com 2 gols do Deivinho, um gol no final. O Galo depois ele elimina um River. E todos nós aqui acreditávamos que o Galo seria muito prejudicado, que haveria uma arbitragem direcionada para ajudar o River. O Galo foi lá e venceu e empatou fora de casa. Esse sim, o grande jogo do Galo, né? Esse sim, o grande teste de fogo. Porque de resto, se eu pegar para vocês aqui, o São Lourenço, por exemplo, que enfrentou o Galo nas oitavas, o São Lourenço está na zona de rebaixamento do Campeonato Argentino. São Lourenço é o 22º colocado do Campeonato Argentino. É difícil ganhar desse time? Botafogo eliminou o Palmeiras. Botafogo eliminou o Palmeiras, um vice-líder de Campeonato Brasileiro, um tricampeão de Libertadores. Botafogo eliminou o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro. Depois, falei, o Galo vai pegar um Fluminense totalmente distante do time que conquistou a Libertadores no ano passado. É um Fluminense que não lembra em nada aquele time. Zona de rebaixamento à época. Agora já deu uma respirada, mas estava lá chafurdado no Z4. O Galo foi lá, perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo jogo. Na semifinal, o Galo mostrou a sua grandeza. Aí fez um jogo gigante. Enquanto o Botafogo teve 3 adversários com quem teve que lutar, brigar o tempo inteiro. E contra alguns deles essa briga transformou-se quase que numa guerra fria entre Brasil e Uruguai. O Botafogo teve que aturar muita coisa que o Galo não teve. Então não foi só um jogo comum, foi uma guerra política, uma guerra diplomática, uma guerra esportiva, e que nós saímos muito vivos, muito vencedores, com o placar agregado de 6-3. Então assim, são fatos que transformam esse Botafogo cada vez mais forte para sua primeira final de Libertadores, e que a história continue a ser escrita. Eu fico por aqui, meus amigos, um beijo grande no coração de vocês, saudações alvinegras, fui.